Boa noite. Acho melhor acender essa luz aqui. Você acende? Essa aqui? Não deixa, tá tão pertinho. Acende. Ei, Rita, tudo bem? Andréa. Rita, a Samantinha fez contato com você? Para marcar o nosso bate-papo? Cris, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Dá só um tempinho para o pessoal entrar. Ah, ela fez, né, Rita? Então tá ótimo. Ei, Cláudia. Tava sumidinha. Outra Cláudia, hoje é o dia das Cláudias aqui. Iago, senti sua falta na live passada, Iago. Tudo bem? Carol aqui também. Tem umas carinhas aqui. Boa noite, Iago. Hoje eu já comecei com a tosse, gente. Boa noite, Carol. Gente, fiquei viciada nesses filtros. Não consigo entrar sem filtro. Ei, Cris, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas todas. Ah, minha tia. Senti só falta, hein, tia, semana passada. Tia Sônia. Fernanda. Boa noite a todos que estão entrando. Esperar só mais um tiquinho de nada. Deixa eu ver aqui. Tirar aqui a musiquinha. Vamos falando sobre o tema. Ei, Roberta, que bom te ver aqui. Tudo bem, Roberta? Renata, acabei de ver aqui, Renata também. Espero que estejam todos bem, que tenham passado bem a semana. Ei, tia, faltou a live passada, mas já puxei a orelha. Boa noite, Ninha. O tema de hoje é personalidade versus caráter, né? Algumas pessoas confundem bastante. E aí, eu vou tentar trazer, dar um norte para vocês, né? Na verdade, as lives têm esse objetivo, auxiliá-los, né? No autoconhecimento. Todas as informações passadas aqui, deixa eu só colocar no silencioso, senão ele vai ficar fazendo Pronto. Senão ele vai ficar fazendo um barulhinho toda vez que entrar mensagem. Na verdade, todo esse conteúdo, né, que eu venho passando para vocês é uma ferramenta, né, um auxílio para vocês trabalharem o autoconhecimento, né, ou estimular alguém nesse autoconhecimento. Que bom que tá tudo bem, Roberta. Feliz em saber disso. Então,
na verdade, assim, eu nunca passo nada muito técnico, porque o objetivo aqui não é a gente falar de termo técnico. É exatamente fazer com que vocês possam, através, né, desse conteúdo, fazer aí uma conexão com a realidade de vocês, com o que vocês vivenciam, ou auxiliar também nas relações com as pessoas, mas sempre partindo do que eu falo, que é do eu, né, do autoconhecimento. Ele vai te ajudar em absolutamente tudo, vai te ajudar nas relações com as pessoas, relações familiares, profissionais, vai ajudar você a se entender, né? Você a conseguir conhecer o seu funcionamento. Então, isso é uma ferramenta e é o que eu vou trazer aqui um pouquinho hoje falando sobre a personalidade. Muita gente confunde, fala tudo junto, né? Caráter, personalidade, temperamento. Então, eu vou dar, assim, uma visão geral e, obviamente, a gente pode ter oportunidade de falar mais especificamente para frente. Eu até tenho aqui planejado de seguir com esse tema falando sobre algumas psicopatologias, né? Dentro disso, mais para frente. Então, eu vou trazer esse apanhado geral aqui. Então, vamos entender, né, primeiro, esse conceito, o que seria a personalidade, que as pessoas falam, né, de uma maneira assim, tão, às vezes até equivocada, e aí como que isso acontece, como é formado. Personalidade, basicamente, né, nada mais é que um conjunto de características, né, características do eu, características desse funcionamento, características dessa formação. E muita gente pergunta se a personalidade ela é imutável, né? Se ela é uma coisa que a gente não consegue modificar, que a gente não consegue transformar. E sim, é mutável. A gente pode transformar, a gente pode trabalhar, tanto que ela vai sendo elaborada. Ei, Ana, ao longo da nossa vida com as nossas experiências. Então, a personalidade, ela tem um caráter bio, psico, social, né? E aí dentro disso, desse social, a gente vai entender também cultural. Por que é importante a gente trabalhar esse autoconhecimento e a gente ter o entendimento do que seja personalidade? Porque isso interfere para a gente, principalmente, na hora de definir um diagnóstico, na hora de compreender o que está realmente acontecendo com aquele paciente. Só um minutinho, gente. Hoje a rinite está super atacada. Hoje vocês vão ter que ter paciência com a minha tosse e com os meus pigarros aqui. Então, assim, na hora da gente entender o que está acontecendo com a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa, vocês conhecem uma pessoa que quer ficar muito quietinha no canto dela, que é uma pessoa com uma tendência de ser mais introspectiva, que não tem muitos amigos, que gosta de ficar muito dentro de casa, que gosta muito de ficar assistindo filme. De repente, se alguém fizer a descrição dessa pessoa para vocês, vocês vão falar assim: ih, fulano tá com problema, fulano deve estar com depressão, que ele não sai de casa. Só que você tem que, antes de entender se isso de fato é um problema, você precisa saber como essa pessoa funciona, né? E como é essa estrutura dela para que você defina isso como uma doença. Porque o que é doença, o que é normal ou anormal dentro da saúde mental é muito relativo, né? Por isso que eu não gosto de nada muito fechado, nada receita de bolo. A gente não tem que ficar seguindo uma cartilha, porque na verdade não é assim que funciona. Ei, Fran, bem-vinda. Não é assim que funciona, né? A gente precisa enxergar cada um como um indivíduo nesse conjunto de características que ele vai mostrar pra gente. Então, se for uma pessoa que é dessa forma, que ele foi construído dessa forma, que ela é mais introspectiva, não, isso não é um quadro, ela não tá num quadro depressivo, ela tá na rotina dela, né? Ela tá ali no ambiente que ela se sente confortável, independente das pessoas concordarem que isso seja legal ou não. Para algumas pessoas, já fala assim: nossa, fulano tá perdendo tanto tempo com a vida, né? Não sai de casa, e a pessoa tá feliz assim. Agora, se é uma pessoa que tem uma vida mais ativa, com mais movimento, uma pessoa mais expansiva, que não seja tímida, né? Não necessariamente extrovertida, mas que também não seja tímida, e entra nesse quadro, começa a apresentar esse tipo de comportamento, aí eu posso entender que seja um estado de adoecimento.
Então, a gente não pode criar uma visão geral e sair encaixando isso em todo mundo, inclusive na gente, né? Tanto que na hora de fazer algum diagnóstico, a gente sempre procura saber o que é característica daquele indivíduo e o que é adoecido nele, né? Existem coisas que não são adoecimento, é uma característica que a pessoa talvez tenha que trabalhar. Então, a personalidade é esse conjunto de características que algumas vêm, talvez, de fatores biológicos, sim, algumas porque, assim, como eu falei, é um conjunto. Então, vai ter alguma coisa que vai ser inata à pessoa, que ela vai nascer com aquela tendência, vamos colocar assim, tendência, tá? A ter aquela característica. E a grande maioria dessas outras características, elas vão sendo adquiridas ao longo da formação. Sendo que grande parte dessas características você vai seguir a vida com elas, porém podendo fazer alterações, né? De acordo com as experiências que a pessoa vive, de acordo com o meio onde ela vive. Quer ver uma coisa interessante? Muitas pessoas me perguntam assim. O que você acha de adoção? Adoção, né, de uma criança. Você acha que isso é seguro? Porque eu tenho medo das características dessa criança, das características comportamentais genéticas. Eu não sei como é o pai, a mãe, a índole do pai e da mãe, da família. Só que essas características, geralmente, elas são construídas, né? Elas são criadas ali ao longo daquela formação. E como eu falei, existem as características que são inatas, né, que nascem com a pessoa, existem. Geralmente são as características do temperamento. Eu vou falar mais à frente um pouquinho. Mas o resto você vai adquirindo ao longo da tua formação. Então, o meio tem uma influência enorme nesse processo de formação da personalidade, né? Vamos entender que personalidade é a máscara, não essa máscara agora que a gente usa na pandemia, mas é a máscara que a gente vai criando para interagir com o outro. Né? Como você se expressa é uma roupagem, né, que vai te ajudar a se expressar com as pessoas, né, com as relações que você vai ter e, obviamente, consigo mesmo. Então, a gente não pode entender que essa parte, a personalidade, ela tem um fator tão determinante em termos de características inatas. Na verdade, é como eu falei, você vai ter algum tipo você vai carregar algum dado hereditário, algum dado genético e todo o restante dela vai se formando. Como? Com as coisas que aquela criança escuta na infância. Eu cheguei a falar em qual live? Acho que foi da autossabotagem, né? Que eu falei sobre isso. O reforço positivo ou o reforço negativo que aquela criança recebe vai interferir no indivíduo que ela vai se tornar na fase adulta. Isso sim vai ser muito importante, eu diria que até preponderante na formação dessa personalidade, né? O tipo de experiências que uma criança tem também ajuda a formar, porque às vezes assim, ela tem um bom convívio, um bom meio, mas ela vai ter uma experiência lá na escola que vai ser muito pontual para ela, que vai criar ali algum tipo de traço onde ela vai ficar mais tímida, onde ela vai ter medo de se expor, onde ela vai ficar insegura. Então, além das características dessa formação, do que a criança recebe como valores, né, como a parte de educação, existem também as experiências que ela vai ter. E toda experiência é importante. Por isso que a gente não pode nunca banalizar a fala de uma criança, né? Quando a criança diz como ela está se sentindo, é importante ouvir, porque isso vai construir essa personalidade. É uma situação que uma criança te conte na escola, onde ela se sentiu envergonhada, onde ela se sentiu constrangida, onde ela sentiu medo. É importante você acolher essa fala da criança, entendendo que aquilo ali para ela tem muita importância. Você não pode olhar como um adulto e pensar assim, mas isso é bobagem. Mas é por isso que você tá assim? Porque essa criança vai absorver aquilo de uma maneira totalmente incompleta. Ela não vai conseguir fechar o entendimento daquilo da maneira como você gostaria, como sendo uma coisa banal.
ela vai fechar, ela vai concluir aquilo como algo assustador, como algo limitante, como algo que deva fazer ela se travar, ela frear. Então, todas as experiências que uma criança vive estão formando a personalidade dela. Existem, né, várias teorias, as pessoas me perguntam muito sobre isso quando falam assim: nossa, mas a personalidade de uma criança, né, ou de um indivíduo é formada até 7 anos de idade? Não, como eu falei, nada em relação a psiquismo, nada em relação à mente tem essa coisa muito fechada. A gente entende que nesse período tudo que acontece de fato é extremamente importante nessa formação, mas a gente está em formação constante, né? Nós somos um eterno vir a ser, né? Nós estamos em construção constante. Então não é só até 7 anos, tudo que acontece até os 7, depois dos 7 não tem mais jeito, sempre tem jeito. Né? Nós somos muito flexíveis, nós somos adaptáveis, então a gente não pode colocar na cabeça que daquele momento para frente nada mais vai poder ser mudado, que os traumas não vão poder ser mudados. O que acontece é que muitas vezes o que acontece nesse período da infância não é dada a atenção devida e a criança carrega isso para a vida adulta, né? O adolescente, a criança vai carregando isso de uma maneira mal resolvida e aí pode sim criar um trauma. E aí esse trauma vai estar meio que manchando essa personalidade. Vai ser aquela contaminação nessas características da personalidade. Até aqui, tudo bem? Tá claro? Tá de fácil entendimento, gente? Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Então, é importante a gente ter muito claro na nossa mente que esse processo, esse conjunto de características, né? E aí a gente entende. Obrigada pelo feedback, gente. Então a gente entende que essa personalidade, que é um conjunto de características, que tudo o que acontece tem um valor, tem uma importância e que vai sendo assim como um quebra-cabeça nesse processo. Obrigada, gente. Então tá fácil de entender. Ei, tia Ana, entrou! Bem-vinda. Bem-vindos todos que estão entrando agora. Então a gente já entendeu que a personalidade é esse conjunto de características e que tudo é uma pecinha que vai montando um grande quebra-cabeça que na verdade nunca deixa de ser montado, né? O nosso quebra-cabeça, eu digo que ele não fica incompleto, mas ele está sempre em formação, né? E isso é muito bom, porque o que isso quer dizer? Se a gente tivesse uma coisa muito fechada, muito rígida em termos de personalidade, de construção, pensa como seria chato tudo que aconteceu na nossa vida até hoje. Ah, não, aconteceu desse jeito, daqui para frente não muda mais, né? Daquele momento em diante não muda. Eu acho que a gente teria muito menos possibilidades para ser feliz, muito menos possibilidades para entender a vida de uma outra forma. Uma forma mais positiva, mais otimista. Então, a prova de que nós temos infinitas possibilidades para a gente acontecer de uma forma bacana, para a gente ser feliz, é exatamente esse processo constante de transformação. É esse processo constante de construção. Deixa eu ver o que a Ana tá falando. Tá assim. Isso perceber muito aqui. Pois 3 são. Ah, tá. Você tem os 3, são criados da mesma forma, mas reagem de formas diferentes. Isso é interessantíssimo que a Ana tá falando, que ela tem 3 filhos, e os 3 filhos recebem a mesma educação, a mesma condução, porém reagem de forma diferente. E é exatamente isso. Não adianta, se você tem 2, 3 filhos, quantos você tenha, você vai perceber que você vai investir ali o mesmo tanto de valores, de educação, você vai ensinar do mesmo jeito que você vai falar A para um, você vai falar A para o outro, cada um vai entender, interpretar esse A de uma forma diferente. E isso tem a ver com as características da personalidade, porque eu vivo uma situação, a outra pessoa vai viver essa situação a mesma situação que eu vivi, no mesmo tempo. A gente está aqui passando juntas por uma situação, por um processo. Cada um vai entender e vai sentir esse processo de uma forma. Tanto que a gente vê que interpretação cada um tem uma, né? Essa interpretação tem a ver com esse conjunto de características que formam a personalidade.
Algumas pessoas que têm uma emoção mais inserida nesse contexto, né, dessas características, outras têm menos, né, e as pessoas falam, nossa, fulano é mais frio. Então, esse conjunto é que vai diferenciar exatamente a interpretação dos fatos. Né? A gente não dá para achar que são filhos, vieram da mesma mãe, têm o mesmo sangue, foram criados na mesma forma, que eles têm que ter a mesma relação, a mesma reação. Que bom que não tem, né, gente? Porque é exatamente isso, somos indivíduos e cada um é único. Assim como a nossa impressão digital, né, que cada um tem uma impressão única, essas características que podem ser parecidas, né? Uma pessoa pode ser parecida comigo, até a gente, através disso, tem afinidades, né, com as pessoas. Pela minha forma de ser e agir e pensar e sentir, eu posso ter afinidade com alguém que tenha uma forma parecida, mas igual nunca vai ser. Por isso que a gente, quando fala que nós somos, as pessoas todas são muito especiais, né? Nós somos especiais, não é uma fala assim, né? Uma fala de efeito só para as pessoas ficarem felizes. Nós somos especiais porque somos únicos. Não existe uma outra Bruna com essa composição aqui que eu tenho, com essas características. Não existe uma outra Bruna. Não existe um outro Marcelo com aquelas características, com aquela composição dele. Não existe uma outra Cláudia. Então, assim, as pessoas têm características muito essenciais e especiais, únicas. Ok, personalidade. Vamos agora para o conceito de caráter, para a gente depois trabalhar os dois juntos. O caráter, gente, ele já tem uma qualidade, né, mais moral. O caráter, ele não necessariamente, porque as pessoas confundem, falam assim, fulano, a personalidade do fulano é ser mau caráter. Não. Faz parte, né? Tá tudo ligado, caráter, temperamento, tá tudo ligado. Mas o caráter, ele tem um valor moral. Ele tem a ver com a índole, né? Tem a ver com esses valores que geralmente também são aprendidos na infância. E uma outra coisa muito interessante e ao mesmo tempo que tira as pessoas da zona de conforto. O caráter não é inato. Né? Não é algo que nasce com a pessoa, ela nasceu com esse caráter. Eu ouço muitas pessoas falando isso, fulano não tem jeito, né? Ainda usa aquela expressão que fala assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu discordo dessa frase. Então, o caráter não é uma condição inata que nasce com o indivíduo e ele vai ter aquela característica para sempre. O caráter geralmente ele é aprendido e é uma escolha. Tá? Então, não adianta a gente olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa tem um caráter duvidoso, essa pessoa tem um caráter ruim, coitado dele, coitada dela, né? Não é coitado porque é escolha. Mas ele viveu num lar onde ele não tinha uma boa construção de valores morais. Ok, isso pode justificar sim a formação do caráter dele, mas o fato dele insistir nessa escolha é responsabilidade dele, né, ou dela. Então a gente não pode nunca dizer que aquela pessoa é daquele jeito, porque é um coitado. Ninguém é coitado, ninguém é coitada, até porque isso é um sentimento muito triste, né, o da pena. E isso é diferente de empatia, tá, gente? Ter empatia é entender como aquela pessoa se sente, é tentar se colocar no lugar dela o máximo que você conseguir e compreender por que ela age daquela forma. Pena é uma outra coisa muito diferente que não agrega, não é positiva, não ajuda, não auxilia. Pena é um lugar, assim, muito ruim de alguém estar, né? Ou no sentido de ser direcionado para ela, ou no sentido da gente sentir pena de alguém. Então, assim, ninguém é coitado, ninguém é coitada, né? As pessoas fazem escolhas. Pode ter dado tudo errado na vida dela, ela pode ter recebido aí os valores totalmente equivocados de vida, não entendendo o que seriam esses valores morais, né? Que a honestidade é um valor moral, tem a ver com o caráter, a sinceridade, a verdade, tudo isso tem a ver com caráter. Tem uma frase que eu não sei de quem não sei se vocês saberiam a quem a gente pode atribuir, que diz o seguinte... o que não pode, como é que é? O que você não puder contar, não faça, né? Aquilo que você não puder contar como você fez, não faça. E isso é uma definição aí de caráter, né?
Porque o que você faz é uma coisa que todo mundo pode saber, como adquiriu, como você construiu, como foi aquele processo, é porque ele não é vergonhoso, né? Aí entendam que eu não estou falando de privacidade, eu não estou falando de reserva, de individualidade. Cada um tem o direito de não contar, né, ou de contar aquilo que ele deseja para o outro. Eu estou falando no sentido moral. Se alguma coisa que você fez não pode ser revelada, porque você tem que esconder aquilo, que se for revelado não vai ser bem visto, isso está ligado a um caráter duvidoso, né? Talvez um caráter negativo. O que a Márcia está falando aqui? E quando ainda criança, também é uma escolha. A criança escolhe opções negativas? Também. Também, a criança também escolhe. O que acontece? Vamos entender que a criança é uma folhinha em branco, né? E aí você vai começar a oferecer um material para essa criança escrever a história dela. Não é a gente que vai escrever a história da criança. Você vai oferecer condições dessa criança escrever a história dela. Então, no início, em princípio, ela não sabe das coisas, né? Desde o momento que ela é pequenininha, que ela vai lá colocar o dedinho na tomada e não pode, ela não sabe que não pode, ela não sabe que ela vai levar um choque se ela colocar o dedo na tomada. Aí ela vai lá, primeira experiência dela, vai lá com o dedinho, os pais vão tirar. E aí ela vai de novo, os pais vão tirar. Ela já vai entender que não pode. O fato dela voltar ali pode fazer com que ela esteja fazendo uma escolha de colocar aquele dedinho. Mas a criança, nessa fase da vida, vai ter o desconto porque ela ainda não tem condições cognitivas de fazer e ter esse discernimento. Ai, não, se eu for ali de novo, eu sei que não pode. Mas por que não pode? Né? Ela não tem essa condição. Mas essa correção que vai sendo feita pelos pais vai mostrando para ela porque a cada fase da vida ela vai tendo um tipo de entendimento, ela vai subindo um degrauzinho nessa parte cognitiva do entendimento, da compreensão das coisas. Então vamos lá para uma criança um pouquinho maior. Uma criança de seus 7, 8 anos, se ela sabe, se ela já aprendeu que aquilo ali é errado e ainda assim ela vai lá fazer, é uma escolha. Ela está fazendo uma escolha em relação também a esse caráter. Se aquilo não for uma coisa moralmente positiva, ela está fazendo uma escolha por um caráter negativo. Ah, pode ser pela imaturidade, pode ser pelo impulso, pode ser por alguma característica mais forte da personalidade? Pode. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais condições de fazer escolhas mais saudáveis, mais assertivas para a nossa vida. Mas sempre a gente vai estar na condição de escolher. A partir do momento que você tem tudo preservado, né, toda a sua parte, como eu falei, cognitiva, a sua parte neurológica, você tem tudo isso preservado, você tem as condições de fazer suas escolhas. Só que ela vai ter um peso maior ou menor, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a maturidade, de acordo com as experiências e de acordo com a quantidade de informação que você recebe. Porque vai ter aquela criança que vai ser muito mais bem assistida nesse aspecto, muito mais bem orientada, que vai ser aquela criança que vai ter mais subsídios ali para ela poder saber o que é limite, né? E se ela ultrapassar esse limite, o que vai acontecer, qual vai ser a consequência dela com aquela falta de limite ou com aquele limite, e vai ter aquela criança que não vai receber esse suporte aí de uma maneira tão delineada, né, de uma forma aí tão bem construída. Isso também vai contribuir para a formação da personalidade dela. Tá claro, gente? Tá começando a ficar confuso. Vamos definir assim? Personalidade, conjunto de características que podem ser biopsicossociais, tá? Tem essas 3 influências e aí dentro dessas 3 tem vários pequenas influências. E caráter é um conjunto de valores morais que tem a ver com escolhas. A personalidade também tem a ver com escolhas, mas tem mais a ver com construção de acordo com experiências vividas e conteúdos recebidos, tá? E o caráter não, o caráter já é totalmente de escolha num segundo momento. No primeiro vai ter muito a ver com aquilo que a criança percebe ao seu redor, no seu ambiente, e num segundo momento ela vai fazer as escolhas, né? Uma pessoa que rouba, por exemplo, né, que comete um furto,
de uma coisa grande, ela começou com alguma coisa pequena, mas ela entendeu lá atrás, na infância, que aquilo ali era errado. Qual a consequência? Ninguém que na fase adulta vai cometer um crime, por exemplo, né? Como esse de roubo, sem saber que aquilo é errado. E isso realmente tem a ver com o caráter da pessoa. E isso, às vezes, a pessoa nunca vai chegar a ser pega. Às vezes, ela nunca vai ser alguém considerado uma criminosa diante da lei. Mas ela vai fazer isso de maneira ali no dia a dia dela, de uma maneira pequena, subtraindo coisas no ambiente de trabalho, coisas que ela acha que não, né, não vai fazer diferença para o outro, que não vai fazer falta, mas vai, né? Se não é dela, vai fazer falta para alguém, vai fazer diferença em algum lugar. Enfim, não cabe a ela ter posse daquilo. Isso tem a ver com caráter, né? Desde a pessoa que acha que pode fazer, aí assim, é uma coisa muito delicada, mas é real. Desde a pessoa que está no ambiente de trabalho, isso acontece muito no setor público, né? Da pessoa falar assim: ah, não tem problema eu gastar essa folha, eu pegar essa folha aqui para casa, é o meu dinheiro que compra, né? É o seu e o de todo mundo. Então, assim, aquilo ali não te pertence pessoalmente, individualmente. Pertence àquela instituição, pertence para o bem geral, né? Para ser usado ali de forma geral. Para o bem de todos e não para o seu bem individual. Então, assim, isso tem a ver com caráter, né? A partir do momento que você tem esse entendimento. Ah, tem gente que pode agir por falta de caráter ou com caráter ruim por ignorância? Pode também, mas a gente pode entender que essa pessoa não ignora tudo. E aí uma coisa vai puxando a outra, por associação, por vivência. Então, volto a dizer, caráter é uma condição de escolha. Claudinha tá falando, não sabia que a personalidade está relacionada com escolha. Tá no seguinte sentido, Claudinha, como eu falei que nada é imutável, deixa eu te explicar. Eu vou te dar um exemplo que eu já usei aqui, né? Se você é uma pessoa que não tem como característica sua de agir ao perceber, né? Se você tem uma característica de ser procrastinadora, por exemplo, ou de você não ser uma pessoa disciplinada, essa é uma característica da sua personalidade que foi construída ao longo das suas experiências, ao longo ali de algumas características que você já tinha. Então você se tornou essa pessoa que é mais procrastinadora, que vai deixando tudo para depois, que é mais acomodada. Essa característica, a partir do momento que você tem consciência dela, é uma escolha você lutar para modificar. E como nada é imutável, você pode modificar sim, só que vai te exigir muito mais. A força de vontade, né? Como as pessoas dizem, quanta energia você vai investir nisso? Quanto você quer mudar isso? O quanto você quer evoluir? Então, nesse aspecto, sim, envolve a escolha, tá? Então, existem características que você vai adquirindo, que vão tomando uma forma em você, mas não quer dizer que aquilo ali é algo que você nunca vai poder reverter. Então, se são principalmente características que te atrapalham no seu dia a dia, eu tenho essa característica na minha personalidade, eu sei que isso me atrapalha, é uma escolha minha mudar ou não. Agora, o que pode acontecer é que algumas pessoas, de acordo com essa característica, tenham mais dificuldade para mudar. Pode acontecer, tá? E aí, ela já sabendo disso, ela vai ter que lutar de uma forma bem mais intensa em relação a isso. Então, essas duas questões juntas vão dizer quem aquela pessoa está naquela fase da vida, né? Eu não vou dizer quem ela é, exatamente porque seria incoerente, porque a gente está sempre em construção. Então, nós estamos dessa forma. O fator experiência, ele é muito importante nesse processo. Porque essa transformação que a gente vem sofrendo ao longo da vida, né? Essa pessoa que a gente é aos 20, que de repente a gente é diferente aos 30, e que é diferente aos 40, e que é diferente aos 41, né? Não necessariamente tem que ser um tempo tão grande, mas essa mudança pode acontecer de um mês para o outro, pequenas mudanças. Isso vai mostrando pra gente o quanto as experiências que a gente vive tem a ver com as características da nossa personalidade. Porque tem uma pessoa que você vai olhar e vai falar assim, a gente ouve muito essas frases, né? Porque a gente tem essas experiências. Eu era uma pessoa muito mais difícil no passado. Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa que levava tudo a ferro e fogo. Eu era uma pessoa que respondia ali, falava tudo que eu pensava. Hoje, eu sou uma pessoa mais ponderada. O que é isso, senão
características da personalidade que foram sendo modificadas com o tempo e com as experiências de vida. Que aí você, ao longo desse tempo, você entendeu que não vale a pena ser essa pessoa tão estourada, que não vale a pena ser essa pessoa que fala tudo que pensa, que magoa, que cria transtornos até para você mesmo. Então, ao longo do tempo, as experiências que a gente vive são capazes de nos transformar, também por escolha. Porque eu posso viver uma série de experiências, olhar para elas e falar: vou continuar aqui mesmo. Alguma mudança vai ter? Vai, mas muito menor. Então, quem vai dar o tom dessa mudança, a intensidade dessa mudança, o tamanho dessa mudança, somos nós, né? Com o nosso querer, com o nosso desejo da transformação. Existem pessoas que têm como característica da personalidade esse jeito um temperamento mais inquieto, né? De querer fazer as coisas acontecerem, uma pessoa mais curiosa sobre a vida, sobre tudo. Essas pessoas, elas vão ter uma transformação talvez mais considerável pela própria característica. E aí, dentro disso, a gente tem os temperamentos, né, que compõem essa personalidade e que também ajudam na definição da escolha do caráter. Não sei se vocês já ouviram falar que são 4 tipos de temperamentos. Eu separei aqui para vocês, mas assim, eu não sei nem se eu vou... Quanto tempo a gente tem, Marcelo? Tem 20. Ah, então dá tempo. Pra gente não perder muito, eu não falei assim, não vou ficar lendo aqui, mas é até interessante, isso vocês encontram facilmente na internet, essas características. Deixa eu achar aqui, ó. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Alguém tá falando aqui alguma coisa? Não. Os 4 temperamentos são o sanguíneo. Quem trabalha muito isso dentro de ambiente organizacional, de empresa, né, em dinâmica, trabalha isso de uma maneira assim mais aparente até, porque tem a ver com o desempenho dentro do ambiente de trabalho, né, o desempenho profissional. Então, os 4 temperamentos são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Como a gente tem tempo, eles são pequenininhos, eu vou ler a característica e aí vocês vão vendo se encaixam nisso. Claudinha tá falando para falar do colérico. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler brevemente sobre eles, e aí vocês cada um vai ouvindo e vai vendo se encaixa. Dá pra gente ter uma noção. Mas aí tem que ser vocês têm que ouvir, ter uma percepção bem sincera, né? Não adianta a gente ouvir e falar, não, mas eu prefiro ter essa característica. Tem que ser a real que vocês têm, tá? E cada um pensa aí na sua. Sanguíneo, ó. A pessoa que tem um temperamento sanguíneo é caracterizada por ser mais extrovertida e otimista. São pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis e simpáticas. De modo geral, são explosivas, instáveis emocionalmente, impulsivas e até egoístas. E aí, gente, vamos também desconstruir algumas palavras em relação ao egoísmo, que nada mais é que uma pessoa voltada para si mesmo, tá? E tem um aspecto negativo disso, dependendo da aplicabilidade na vida, tá? Nas relações com as pessoas. Então, esse é o sanguíneo. Vê se alguém se identificou aí. 2, colérico. Foi esse que você falou, né, Cláudia? É. Ó, o colérico. Pessoas com temperamento colérico são mais explosivas e agressivas do que as demais. São pessoas dominadoras, ambiciosas, determinadas, impulsivas, comandam e lideram e são bons planejadores. Em algumas situações, são intolerantes, egocêntricos e impacientes. Quem ouve as características do colérico fala assim: não, Deus me livre que eu não quero ser esse colérico aí não. Mas dentro de um contexto e sendo essas características sendo usadas como energia empregada em alguma coisa, elas podem ser positivas sim. Então depende tudo do objetivo, né? Ei, Karine. Ai, Karine, não posso te ver que eu lembro que eu tenho que achar o baralho, enfim, né? E alguns jogos para você, eu vou achar. Achar não, tá no porta-mala do meu carro. Só que o porta-mala do meu carro parece um universo paralelo, entendeu? Você tem que mergulhar nele e achar alguma coisa ali dentro. Eu diria que é um grande desafio.
Então, essas características que eu vou ler aqui, algumas positivas e outras negativas, que algumas a gente rejeita quando ouve, não duvidem. Todos nós temos características positivas e negativas, né? E aí a gente vai filtrando, a gente vai triando. Mas enfim, essa é a colérica. Fleumático, né, que é o outro tipo de temperamento, que é o seguinte: sabe aquela pessoa que faz de tudo para evitar um conflito? Então, essa é uma das características de um fleumático. São pessoas dóceis, pacíficas, sonhadoras, positivas e disciplinadas. Geralmente, essas pessoas são confiáveis e equilibradas. Aí, quem ouviu isso aqui vai falar assim: ah, eu quero ser o fleumático, eu sou uma pessoa fleumática com esse temperamento. E aí eu vou te dizer que você é também, né? Porque essas características aqui dos temperamentos, elas são o tempero, exatamente essa palavra. É o tempero que umas pessoas vão ter mais que outras. Quando você está ali fazendo uma receita, né? Algumas receitas pedem um tempero um pouco mais apimentado, mais picante, mais intenso, outros um tempero mais leve. Então, essas características vão ser usadas como tempero na nossa personalidade. Eu vou falar mais sobre o temperamento. E o temperamento melancólico. Vamos ver quem vai se identificar com o melancólico. O temperamento mais profundo é o melancólico. Os melancólicos são sensíveis em suas emoções, são pessoas detalhistas que gostam de ficar mais quietinhas, possuem dificuldade de expor as suas emoções e sentimentos, são fiéis e desconfiados, são pessoas leais, sensíveis e dedicadas. E aí? O que vocês se identificaram, né? A gente pode fazer um mix. Cláudia está perguntando, podemos ter duas ou mais? Podemos, como eu falei. É normal, Cláudia, você ter características desses temperamentos, você ter ele predominante. Ah, eu tenho como predominante o sanguíneo, eu tenho como predominante o colérico, mas você pode ter as outras também em menor grau, entendeu? Então, uma sempre vai ser predominante e as outras vão entrando. As pessoas, a gente vai se identificando, né? Mas a gente pode ter sim até duas predominantes e as outras em menor intensidade, tá? Mas elas se misturam, porque a gente é muito complexo, né? A gente, até de acordo com a fase da vida, de acordo com o acontecimento, a gente vai tendo reações diferentes. Mas o temperamento, gente, ele já tem uma característica, uma condição mais inata. Então, vamos entender melhor isso. Existem pessoas que, de acordo com a formação da característica de personalidade, elas vão construindo isso, como eu falei, ao longo da vida, com todas aquelas influências que eu falei. Bela! Tempo que a Bela não entra. Que bom! Bela é minha irmã, gente. Ela não estava entrando aqui, estava sentindo falta, tinha me abandonado por causa do vôlei, mas hoje ela tá aqui. Eu deduro mesmo, tá? Então, o que acontece? A personalidade, como eu falei, ela é construída. Ela vai ter alguma condição que vai vir ali da hereditariedade, da genética? Vai. Mas, de um modo geral, ela é construída. O temperamento, que é aquela parte que as pessoas falam assim: ah, fulano tem o temperamento do pai. Pode ser uma condição mais hereditária, sim. Pode ser algo inato que nasce com a pessoa, aquela característica mais forte. E as outras você vai amenizando, você vai construindo. Fernanda se identificou com sanguíneo. Então, mas provavelmente você tem outras características também. Aí é que entra o barato da escolha. A gente pode potencializar. Se você tiver um bom autoconhecimento, isso é muito importante, eu vou chover no molhado, porque é muito importante. Quando você tem esse autoconhecimento, você pode falar assim: epa, caso ali, Fernanda, eu percebi que a minha característica é mais no sanguíneo, mas não quero. Eu quero potencializar outras coisas. Através desse investimento, né, de energia, esse investimento do querer, você consegue sim amenizar aquela característica que você identificou que te atrapalha, que não é legal. E com isso você pode modificar. Talvez você nunca deixe de ter aquele impulso,
aquele impulso principal que vem, mas você possa sempre manter sob controle. Você possa manter sempre em equilíbrio com as suas escolhas, com a interação com as pessoas e com você mesmo, né? Não adianta também a gente se rejeitar. Tem gente que tem medo da rejeição do outro, mas ruim é quando a gente se rejeita. Quando a gente fala, oi, Marcos Paulo, ai, estou em dívida com o Marcos Paulo. Furei um compromisso essa semana. Então, são características que a gente pode mudar à medida que a gente entenda que aquilo prejudica a gente, né? E aí, uma ferramenta importante para isso, extremamente útil, é a terapia. Gente, quando eu falo de terapia, quem já fez terapia ou quem faz, entende claramente o que eu tô falando. A terapia é a melhor coisa, acontece, meu filhinho operou, gente, meu filhinho de 4 patas. E aí a gente tá se adaptando a uma série de situações por conta dessa cirurgia dele. Mas, então, o que acontece? Voltando aqui, eu tava me desculpando com o Marcos Paulo aqui. A gente, na verdade, quem faz terapia sabe. A terapia, ela é a melhor forma de você identificar essas características, por que elas foram construídas, como elas foram construídas, para você entender até o grau de dificuldade que você vai ter para modificar. E a gente não é obrigado a ficar com uma característica para sempre. Ah, não, essa característica aqui é minha, eu vou ficar com ela, eu vou morrer com ela. Não! Se é uma coisa que você identificou que não é legal, que te traz sofrimento, que você mesmo não aceita, você não vai ficar revoltado com a vida. Você vai investir em tentar modificar isso. A terapia é uma forma, e tem mil, né? Tem mil formas. Eu tô falando da terapia porque é um caminho científico, né? É um caminho ali que existe uma ciência, que existe uma técnica para que você trabalhe e desenvolva. Mas tem gente que consegue através da meditação, tem gente que consegue através da autopercepção, e tem muitas formas, né? Através de atividades. Então, a gente não pode se acomodar naquela fala, né? Igual eu brinco, ninguém aqui pode ser Gabriela da música, que nasceu assim e vai ser assim para sempre. Você nasceu assim? Não. Existem características que você sim veio com. Como é que a gente brinca? Que é de fábrica, né? Existem aqueles itens de fábrica que você vem sim, mas o que vem de fábrica, gente, é o basicão, é o básico do básico. Todo o resto, né, dos acessórios que você vai ter ao longo da sua vida, você vai construindo. E aí tem coisa que você construiu e falou assim, opa, peraí, isso aqui foi formado, mas não é legal, vou jogar fora, não quero mais pra minha vida. E aí você vai trabalhar isso, né? Você não é obrigado a ficar com aquela condição. Então entendam dessa maneira que isso dá uma perspectiva muito boa para a vida, né? Ah, eu sou desse jeito, eu sou tão difícil, eu sou tão. Então, vamos pensar. Por exemplo, o autoconhecimento ele funciona para tudo. Eu recebo também muitos pacientes que estão em um processo de dieta para emagrecer, para perder peso por alguma razão. Adianta ela simplesmente passar lá no nutricionista, pegar a dieta. Inclusive, os próprios nutricionistas, eles também não passam simplesmente a dieta e ponto como uma receita de bolo. Ela vai ser individualizada. O que ela vai pensar? Quem é você? Ela vai querer saber quem é você. Como você funciona? Como são os seus hábitos de vida? Como são os seus horários? Como são os seus gostos? Você é uma pessoa disciplinada, não disciplinada? A partir daí ela vai passar aquela dieta. E muita gente faz terapia exatamente porque identificou aquela característica que vai atrapalhar, que vai sabotar a dieta. Então ela vai pensar, peraí, eu não sou disciplinada. Eu sei que se eu, sei lá, eu passar na padaria e comprar um pão, eu vou comer. Eu não tenho essa força de vontade. Então você já sabe que você não vai passar na padaria e comprar aquele pão. Então você vai agir de forma preventiva, de acordo com aquilo que você percebeu que tem em você. Entendeu, gente? Ficou claro? Alguém tem uma pergunta até aqui sobre ou personalidade, sobre temperamento, sobre caráter? O que é caráter ficou claro também para vocês? E aí, Ana Maria, tudo bom? Cris, não sei se eu falei com a Cris. Tudo bom, Cris? Alguém tem alguma pergunta, gente? Por isso que a gente não pode deixar de considerar essas características na hora de fazer um diagnóstico. Eu não posso tratar uma pessoa sem saber de fato como ela funciona, né?
Uma característica interessante que a gente pode pensar é o seguinte: a timidez, por exemplo, ela é uma característica que a pessoa pode ter e ela pode ser potencializada ou não. A timidez em si, ela não é um adoecimento dependendo do grau, né? Dependendo do grau, a pessoa é mais tímida, ok. Mas se essa timidez atrapalha ao ponto da pessoa ter sintomas físicos, né? Tipo, eu vou apresentar um trabalho, eu esqueço tudo, eu fico tão nervosa pela timidez que minha mão começa a suar frio, eu começo a gaguejar, meu coração acelera. Então a gente já pode entender que isso está fugindo do saudável, né? Aquela pessoa tímida que não gosta de ficar em evidência, que não gosta de falar em público, nem todo mundo tem que falar em público, isso é a característica de cada um. Essa pessoa não é adoecida, mas aquela que tem prejuízos a partir disso, sim, ela já pode entender que aquilo ali se tornou um adoecimento. Então, existem as características que a pessoa tem e existem aquelas que, ao longo do tempo, por não serem bem atendidas, né, que não serem bem trabalhadas, podem sim acabar trazendo prejuízos à vida da pessoa, né? Essa questão, gente, do caráter, né, muito ligado a essas características. Existem pessoas que têm assim um senso moral, né, mais prejudicado, muito por esse entendimento que ela tem da vida, por esse entendimento como ela aprende a vida lá na fase inicial. Mas a partir do momento que ela não entendeu isso em família, ela não entendeu isso dentro daquele ambiente de casa, mas ela vai entender isso na sociedade. Por isso que a gente tem várias chances de reforçar ou desconstruir alguma coisa. Então dentro de casa eu não aprendi, eu vou lá para a sociedade. Então a sociedade vai me mostrar de alguma forma que aquilo ali é certo ou errado. Eu não aprendi na sociedade, vou ter consequências. Então, a partir do momento que eu tenho essa informação e eu não faço bom uso dela, eu ignoro essa informação, eu posso entender que sim, eu tenho uma falha nesse caráter, né? Eu estou dizendo do que é moral e o que não é moral. E daí é que surgem os diagnósticos dos transtornos de personalidade, que eu não vou falar sobre eles hoje, porque eu vou fazer uma live sobre, tá? Então, eu não vou perder o tempo falando aqui sobre o que eu vou falar mais especificamente lá pra frente, né? Que são aqueles sociopatas, eles partem, né, uma deformação nesse processo aí do conjunto da personalidade. E outros transtornos, tem muitos transtornos. 7 minutos. Só tem 7 minutos, que ele tá me avisando aqui. Então, vamos resumir, vamos sintetizar. Então, existem sim os adoecimentos, né? Hã? Print. Não entendi. Print. O print. Tá, você vai fazer print. O momento do print. O que eu tava falando? Tá. Então, as doenças, elas podem sim ser uma deturpação desse processo, dessa construção da personalidade. Aí pode ter uma condição genética? Pode ter uma condição genética. Mas, tirando essa questão, de um modo geral, é por escolha. Perguntas, gente? Quem tem perguntas aí? Agora é o momento que a gente está encerrando. Lembrando que quem tiver dúvida e quiser perguntar depois no direct, não tem problema. Então, vou até reforçar. Geralmente eu deixo a live salva aqui no Instagram. Deixo também lá no Facebook, para quem não tem Instagram. O print da Claudinha agora. Deixo a live salva lá no Instagram, no Facebook, para quem não tem Instagram. E eu coloco também lá no YouTube, né? Para as pessoas também terem acesso, ficar até mais fácil para compartilhar, que é Bruna Ferraz Psi. Quem não me segue lá, quem não é inscrito no canal, vou pedir para ir lá, se inscrever, para receber notificações, que além das lives, eu coloco outros vídeos também com temáticas várias, tá, gente? Pra gente poder aí reforçar tudo isso. O que a Marcinha tá falando? A terapia só funciona quando se tem Márcia! Quando você tem um anjo da guarda como a Bruna Ferraz, quem me dera, né? Olha a responsabilidade, não quero estar nesse posto dessa responsabilidade mega. Terapia funciona de um modo geral.
Eu vou ficar até a parte ali. A terapia funciona quando a gente se aplica, quando a gente quer que a terapia aconteça. Terapia é tudo de bom. O profissional é muito uma questão de afinidade que você tenha ou não, de confiança, né? Então eu recomendo que você faça terapia com alguém que você sinta realmente essa confiança, né? Às vezes o profissional vai ser muito bem recomendado, nossa, vai no fulano, na fulana que ele é ótimo, ela é ótima, mas para você não funciona, né? A Aninha. Isso é um carinho muito gostoso de vocês, mas a verdade é essa, né? Claro que tem toda a competência do profissional, sim, né? Tem a técnica dele, mas tem muito a ver, é muito pessoal também, né? Às vezes o que vai funcionar muito para um não vai funcionar para o outro. E é importante a gente entender isso. Uma outra coisa que é fundamental a gente pensar, gente, é só para ilustrar isso que eu tô falando de profissional. A Cris está falando, eu não me sinto à vontade para fazer terapia. É uma questão de você se permitir, né? Talvez seja uma pessoa que tenha mais dificuldade para confiar. Isso também tem a ver com características da personalidade ou do temperamento. Mas eu recomendo que faça um esforço porque é muito bom. Achar o profissional certo, que de fato vai te inspirar uma confiança, porque fazer terapia é muito transformador. Claudinha está falando, vejo neste contexto a construção do machismo realizada por nós, mães, irmãs, sim, sem dúvida, sem dúvida. Tia Ana tá dizendo que é difícil fazer terapia. Eu acho que é muito a característica de cada um, a escolha de cada um. Mas como eu falei, terapia é uma das ferramentas. Tem outras, né? A gente pode buscar outros caminhos para tentar se entender melhor. Alguns vão através ali da religiosidade, né? Cada um dentro da sua crença, enfim. A gente tem muitos caminhos que a gente pode buscar para tentar se trabalhar. Mas a forma, como eu falei, né, científica, né, a forma ali de você buscar com mais segurança é realmente através da psicoterapia, né? A Cris está falando também que já tentou várias vezes e não consegue. É uma pena que vocês tenham essa experiência, mas realmente é muito bacana. Quem sabe um dia vocês vão se abrir para isso, mas tentem outros caminhos para o autoconhecimento, né? A meditação é um deles, existem algumas atividades, né, que podem estimular esse autoconhecimento. Então, é um pouco mais difícil buscar sozinho, mas é super possível, né? A Tiana tá falando que a dela é a religião, enfim, é o que funciona para cada um. Contanto que tem um resultado positivo, tá ótimo. Mas a coisa do caráter que eu tava falando aqui, gente, tem a ver inclusive com isso. Até no profissional, né? Às vezes você tem um profissional que é extremamente competente no sentido de conhecimento técnico, de conteúdo, porém não tem um bom caráter. Isso vai influenciar sim no profissional que ele é, né? Na forma que ele vai lidar com o outro, na tentativa de querer obter vantagem de alguma maneira, porque aqueles valores morais ali nele são deficientes. Então isso acaba influenciando no profissional que ele é, né? A Ana tá dizendo, minha filha faz terapia e é muito bom para ela. De um modo geral é bom. Eu acho que quem tem essa dificuldade, eu acho que acaba sendo a exceção, né? Pelo menos o que eu venho acompanhando, o que eu ouço, são experiências bastante positivas. Às vezes a gente demora para acertar com um profissional, demora para acertar com o nosso momento de fazer terapia, porque tem isso também. Você tem que estar pronto, né? Porque dói. Quem faz sabe. Fazer terapia dói. A gente não fala só o que o paciente quer ouvir, pelo contrário. A gente não fala o que ele quer, mas o que ele precisa, o que vai ser bom para aquele processo, dentro, obviamente, da condição que ele tem. A gente não vai ser doido, né? Pelo menos eu espero que ninguém seja, de colocar ali uma realidade que aquele paciente, aquele indivíduo, aquele ser humano não está pronto para ouvir, né? Então a gente tem que ter o mínimo, obviamente, de sensibilidade, e isso está dentro da nossa técnica. Então, gente, eu acho que o conteúdo de hoje foi esse, assim, se tiverem dúvidas, como eu falei, manda no direct, manda nas outras formas que a gente tem de comunicação. Mas mais uma vez foi ótimo, agradeço a participação de vocês, adoro quando vocês interagem, né, quando vocês participam. Muito obrigada por estarem aqui. Não sei nem quanto tempo a gente tem. Quanto tempo, Marcelo? Talvez. Um minuto? Ele acha que tem um minuto. Eu agradeço para ele, mas vou agradecer a ele diante de vocês. Eu agradeço ao Marcelo, que está sempre aqui comigo, me ajudando, dando esse suporte. Isso é muito importante também. É o tempinho que ele tira da quinta-feira dele à noite para estar aqui dedicado a isso. Então, isso é muito bacana. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom. O objetivo é isso, é fornecer a vocês, é oferecer
essa ferramenta para que vocês trabalhem no autoconhecimento, né? Para que vocês se melhorem. A contagem regressiva que tanto me deixa ansiosa. Gente, mais uma vez, obrigada. Uma ótima noite para vocês. Ótimo final de semana. Semana que vem, tô esperando vocês aqui com mais uma live no nosso encontro de quinta, que é de primeira categoria. Beijo, beijo, gratidão aí a todos vocês. Vou fechar.